Olá, queridos alunos. Chegamos ao nosso último módulo, módulo 4, que trata de avaliação de investimentos, governança de TI e de compliance. E a ideia é te dar direcionamento com respeito a como estruturar decisões de TI, da perspectiva estratégica e compreender essa articulação importante entre governança de TI, risco e compliance, porque isso minimiza o risco dos usos da TI para o negócio na medida que a organização cumpre quaisquer requisitos de ordem legal, normativos e até comportamentais em muitos casos, ok? Então nós temos dois focos importantes nesse vídeo aula que eu estou colocando para vocês agora. Primeiramente eu gostaria de esclarecer que nós temos várias decisões típicas da governança de TI. A primeira trata dos princípios, ou seja, que uso eu vou fazer da minha TI, qual é o meu posicionamento, que tipo de postura eu vou ter, que nós já comentamos anteriormente. A segunda trata de aspectos mais de padronização com relação à arquitetura, que tipo de servidores eu vou usar, enfim, qualquer aspectos relativos à padronização vem nesse segundo nível de decisão. O terceiro tem mais a ver com a infraestrutura de TI, então decisões típicas, por exemplo, na esfera do outsourcing, estão enquadradas nesse tipo de cenário. No quarto nível nós temos aí aplicações de negócio, então o que faz sentido eu aplicar em termos de inovação tecnológica, ou seja, especificamente tecnologia da informação, para esse negócio. Que tipo de tecnologias faz sentido, que tipo de aplicações eu necessito para melhorar os processos, para remodelar meu negócio na geração de receitas ou mesmo a experiência do cliente. E por fim, e nesse último módulo, nós tratamos bastante também na questão de investimento de TI e priorização. Quanto que eu devo investir de forma geral, onde devem ser aplicados esses recursos e normalmente que tipo de executivo, que tipo de pessoa toma essas decisões. Ok? Pois bem, primeiramente é preciso compreender que a governança de TI ela é um desdobramento da minha governança corporativa, no sentido de que é possível que a TI colabore para o negócio nesses 4 pilares que estão sendo mostrados aqui para você, da transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade. Porque as empresas com boa governança corporativa, normalmente têm uma facilidade no acesso ao capital, têm uma melhor reputação e, obviamente, têm condições melhores de oferecer serviços, produtos, sob o ponto de vista ético, que vamos dizer assim, o objetivo final de qualquer empresa que tem uma boa governança corporativa. Então, pensando nesse sentido, a gente entende que governança de TI são modelos, frameworks, referências e até mesmo boas práticas que podem ter cunho normativo ou comportamental, no sentido de explorar essas 3 vertentes que eu estou mostrando aqui para você nesse diagrama. Pelo lado dos controles, é importante que nós tenhamos aspectos internos e externos devidamente monitorados e controlados para que isso possa me ofertar condições de tomar decisões baseadas em fatos e dados. Tá? Na esfera dos riscos, como eu comentei anteriormente para você na apostila, tudo que se faz em TI basicamente vem de projetos e processos. Então é importante que eu sempre faça avaliação dessas iniciativas, seja um projeto novo de implantação de um sistema, de uma nova tecnologia, ou até um processo onde eu vou aplicar a TI, eu tenho que fazer essa avaliação tendo em perspectiva o risco que isso oferece para os diversos tipos de stakeholders que estão envolvidos no meu negócio. Então, posso estar falando de acionistas, posso estar falando de clientes, correntistas de um banco, enfim, umas comunidades que podem ter acesso ao serviço que está se prestando, e tudo isso também de forma transparente. É preciso que fique bem claro qual a contribuição que a TI e onde ela está sendo usada no negócio. Então perceba que há uma relação bastante conexa entre governança, risco e compliance. Compliance, então, tem a ver com as normas e procedimentos, que normalmente resulta em letras de lei, como eu coloco aqui as 4 mais famosas, vamos dizer assim, atualmente, no sentido de identificar, prevenir ou mesmo combater fraudes da forma como conhecemos. Então, elas prezam por um comportamento ético na organização,
e define determinados padrões de conduta que possam orientar os profissionais, os executivos, né, os stakeholders, parceiros de negócio, nas atividades conduzidas pelas organizações. Então, de forma a analisar a cadeia de valor, é preciso pensar também que esses procedimentos, essas normas, também permeiam toda a cadeia produtiva, afetando, por exemplo, os meus parceiros de negócio, meus fornecedores, olhando da perspectiva para trás, né? E se você analisar a cadeia produtiva para frente, né, seus distribuidores, seus clientes também são solidários, vamos dizer assim, nesses esforços para ter uma governança reforçada e obedecer às normativas ou procedimentos de compliance. E por fim, eu queria colocar essas últimas 4 normas ou leis, né, se você preferir, com o seu respectivo país e o ano de data de criação, para você ver que nós temos uma certa cronologia na criação dessas letras de lei, que nos orientam, vamos dizer assim, no sentido de combater as fraudes com as organizações. Muitas delas surgiram, como você pode ver na apostila, com relação às práticas danosas para o governo de alguns países, né? E depois isso se expandiu também para o setor privado. Tendo em vista, então, essa conexão entre governança, risco e compliance, eu gostaria de mostrar para vocês alguns frameworks, e a ideia aqui é demonstrar, ou melhor, degustar alguns deles, para que você possa ter uma noção do que é possível fazer e do que é importante que você saiba que existe no mercado, para que a sua empresa possa adotar essas melhores práticas e possa estar em linha com o que há de melhor no sentido de ter um comportamento ético e aderente ao que se espera de uma organização que tem boa governança corporativa. A primeira delas é o COBIT, né? O COBIT ele trata muito mais de processos e indicadores para uma boa gestão de TI. Então, por esse motivo, é bastante utilizado por consultorias que fazem auditorias, consultorias nas organizações, né, para verificar como anda, né, os controles e como funciona, por exemplo, a geração de valor da TI naquela organização específica. Tá? Então, é bem interessante o COBIT porque ele se conecta a vários outros frameworks que eu vou mostrar em seguida para você aqui. E um deles, como está mostrado aqui, inclusive, é justamente o ITIL. O IT vem no sentido de definir processos específicos para a gestão do ambiente de serviços de TI. É muito comum você ter uma organização hoje que tem um call center ou um contact center, se você pensar num conceito mais expandido, que oferece serviços, abertura de chamados ou quaisquer serviços digitais dentro da organização, né, interna ou externamente. Quando há algum problema ou quando precisa se desenhar um novo serviço, normalmente as melhores práticas aplicadas estão, vamos dizer assim, assentadas nos preceitos do ITIL. Né? Então, sempre quando estou falando de ofertar serviço de TI, internamente ou externamente, né, eu estou falando de usar o ITIL, né, e a porção mais visível do ITIL, a colaboração mais visível que ele tem, eu diria que é justamente a estruturação de serviços de helpdesk, né, é onde nós temos experiência bastante ampla, né, porque todos nós usamos serviços de uma companhia de energia elétrica, de gás ou mesmo TV a cabo, então a interação com esses contact centers é bastante frequente. É verdade que nem sempre o serviço está adequado, mas a verdade é que eles precisam ser constantemente revisados de acordo com os preceitos do ITIL. Os outros dois frameworks, ou melhores práticas, se você preferir, que complementam a visão do COBIT, são justamente aqueles destinados a tratar do risco e do valor para o negócio. Né? O primeiro, então, traz uma conexão entre a TI e o risco de negócio. Como você sabe e percebeu, tem uma ligação muito íntima, né? Porque sempre que você aplica a TI, onde ela falha, ela pode gerar um resultado bastante negativo, não só na imagem institucional, nos próprios processos de negócio ou mesmo na continuidade dos processos organizacionais. Então, o Risk IT ele trabalha em 3 domínios, né? A governança de risco, a resposta ao risco e a avaliação do risco, porque afinal de contas, não basta só identificar esses riscos e ter uma noção em termos de probabilidade de impacto, né? Qualitativo e quantitativo, mas é importante que eu tenha uma avaliação desse risco de maneira mais institucionalizada e holística, por que não? Para que eu possa integrá-lo, inclusive, a outros modelos de gestão, né? Como é o caso do VAL IT. O VAL IT, então, ele explora domínios que têm perspectivas complementares na geração de valor, que é justamente a contribuição da TI no nível do portfólio.
Porque o portfólio TI de qualquer organização que usa o Val IT, ele tem projetos e programas que têm contribuições distintas para o negócio, tanto para melhorias, ganho de eficiências, redução de custo e até reposicionamento de mercado. Então, o Val IT, o Risk IT e o COBIT é uma trinca, vamos dizer assim, de framework que tem uma colaboração bastante consistente com o meu negócio e, enfim, a governança de TI. Aqui eu estou tratando de dois frameworks, né? Um criado pelo PMI, que você provavelmente conhece, para gerenciar projetos, e o outro para fazer análise de negócios. Vamos ao primeiro, então, o PMBOK Guide, né? O Guia do Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos. A ideia do PMI, quando criou esse padrão, é estruturar técnicas e ferramentas, juntamente com processos de gestão, para que se possa gerenciar projetos de qualquer área, né? Então, é um padrão bastante consistente, tem bastante anos de estrada, vamos dizer assim, e conta com a colaboração de muitos profissionais de áreas distintas, né? Desde área aeroespacial, industrial, organizações não governamentais, tecnologia, software. Então, ele abarca práticas bastante consistentes de diferentes áreas de negócio. Okay? Já o BABOK, né, o Business Analysis Body of Knowledge, ou o Corpo de Conhecimento de Análise de Negócios, traz técnicas e conhecimento para melhorar o relacionamento entre TI e negócio. E nós sabemos que esse é um ponto nevrálgico, vamos dizer assim, da relação da TI com o negócio. Portanto, esse framework, apesar de ser bastante jovem, né, ele tem bastante potencial, porque tem um campo muito grande a ser explorado aí, quando a gente fala de um business case, por exemplo, para implantar um projeto de TI. Então, justamente esse entendimento dos requisitos de negócio passa por entender as principais dores, vamos dizer assim, do negócio e que tipo de contribuição a TI pode oferecer. O TOGAF trata da arquitetura corporativa. Aqui a visão é um pouco mais ampliada, né, porque a preocupação é integrar TI, estratégia e o portfólio e projeto da organização, sendo que a ideia é transformá-la, né? Então, essa questão da transformação é forte no TOGAF, porque essa visão da arquitetura corporativa justamente visa criar capacidades organizacionais que podem inclusive ser capacidades digitais muito úteis na transformação digital. Então, a expectativa do mercado é que a visão da arquitetura corporativa cresça com a necessidade de transformar as organizações e criar essas capacidades tão necessárias para que as organizações sejam competitivas no mundo ultraconectado que nós temos. Por fim, o CSA, a Cloud Security Alliance, criou um guia para computação em nuvem. E a preocupação deles quando foi criado esse documento é justamente focar na governança e riscos oferecidos pela utilização da computação em nuvem, porque qualquer decisão de colocar os dados na nuvem, qualquer que seja a modalidade, como nós vimos, implica em você fazer uma terceirização. E fica um risco, então, portanto, de você fazer a utilização desses recursos fora dos limites, das fronteiras da sua organização. Então, o que eles construíram nesse documento é justamente uma referência, levando em conta justamente viés regulatório que pode acontecer. Então, na área da saúde, por exemplo, nós temos regulações de compliance bastante sólidas nos Estados Unidos, por exemplo, que é o HIPAA, né? Na área de cartão de crédito, nós temos o PCI. Então, em cada indústria, nós temos padrões, referências de compliance que são considerados nesse guia. Então, vale a pena dar uma analisada nisso antes de tomar a decisão para selecionar o seu fornecedor, por exemplo, né? Então, frequentemente você vai fazer uso da computação em nuvem por meio de um fornecedor externo, né? Em algumas situações específicas, você pode ter uma nuvem privada, tendo em mente, obviamente, que isso requer um alto investimento para construir uma infraestrutura de nuvem privada. Ok? Então, fechando aí a questão da governança de TI, nós temos aí uma contribuição bastante interessante da governança de TI, porque elas atuam em várias facetas, vamos dizer assim, do que a gente chama de diamante do Val IT, né? Porque tem uma visão bastante ampla quando integra riscos, recursos, a mensuração do desempenho, o alinhamento TI-negócio e, obviamente, a entrega de valor para a organização no que tange a governança de TI. Perceba que eu tenho um grande espectro de
normas, referências, né, que estão combinados aqui nas facetas do diamante. Então, a ideia dessa disciplina é justamente oferecer os principais frameworks que podem lhe ajudar a desenvolver a sua organização ou a estruturar melhor a governança corporativa dentro do seu escopo de atuação. Então, como eu havia dito, uma das grandes decisões que nós temos na esfera da governança corporativa é justamente compreender os investimentos de TI e tomar decisões mais acertadas nesse sentido. É importante, então, que nós tenhamos clara a diferenciação de TI aplicada e infraestrutura de TI. Enquanto a TI aplicada ela tem uma natureza bastante importante, vamos dizer assim, na contribuição dos negócios, toda vez que falha a TI aplicada, eu sinto na pele, né? Provavelmente os processos não vão funcionar, a empresa não consegue faturar, então os impactos na questão da TI aplicada são bastante diretos, porque o usuário de TI sente na pele quando a TI aplicada falha, ok? Então, para ele faz muita diferença. Já a infraestrutura de TI tende a ser um pouco mais transparente para o usuário comum, né? Por exemplo, o hardware que vai ser utilizado, a rede, que forma a rede funciona. O que ele quer saber no final do dia é se os dados estão disponíveis, se as aplicações funcionam. Então a infraestrutura tem uma característica meio transparente, vamos dizer assim, e portanto ela tende a se comportar como uma commodity para falar em termos de avaliação de investimento. Okay? Então o hardware, o fornecedor do link, tudo isso tem uma capacidade de percepção do usuário limitada, porque para ele é realmente transparente. E eu tenho essas duas classes de investimento, então, que podem ser compreendidas em termos do prazo, do curto ou longo prazo, né? Então, enquanto no curto prazo eu tenho as atividades que me permitem renovar e fazer o upgrade em muitas situações do meu negócio, eu tenho as melhorias de processo, onde, por exemplo, eu tenho o BPM, a gestão de processos de negócios atuando, no caso da TI aplicada. Os investimentos de longo prazo, então, me levam para dois quadrantes distintos, né, que justamente me permitem explorar as inovações por meio dos experimentos e transformar minha organização por meio dos grandes projetos e programas que eu posso conduzir no meu portfólio de investimentos de TI. Por fim, eu posso compreender os investimentos de TI também na visão do Venkatraman aqui, de duas formas distintas. Eu tenho os níveis revolucionários, que são, portanto, muito mais difíceis de ser atingido, e os níveis evolucionários. Tá? Então, a grande parte das organizações consegue explorar esses níveis iniciais ou evolucionários de forma bastante tranquila, né? O problema é quando chega nos três níveis superiores, os revolucionários. Redefinir o escopo do negócio, e eu diria que até mudar o modelo de negócio, se você permitir a inferência, é bastante mais complexo, porque muitas vezes você requer que você altere os processos, altere o mindset da organização, e as fontes de receita que ela está acostumada a observar tendem a se alterar quando você muda o escopo dos negócios e, portanto, o seu modelo. Okay? Então, nós temos essa diferenciação aí da amplitude dos benefícios potenciais versus o grau de transformação que você dá no negócio. Quando a gente fala em transformação de negócio, portanto, nós estamos falando principalmente dos três últimos níveis. Bom, como é que eu decido então sobre os investimentos de TI? Eu já sei então que tenho dois tipos bastante distintos, né? É importante você ter uma abordagem multidimensional nesses investimentos de TI, porque a verdade é que eles têm que ser analisados de forma holística. Não adianta só eu aplicar a parte de análise financeira, de VPL, ROI, Payback, porque isso não é suficiente para fazer a análise da TI aplicada, porque eu sempre vou ter, sobretudo na parte TI aplicada, benefício de longo prazo, enquanto que eu também tenho resultados de curto prazo, tanto na TI aplicada quanto na infraestrutura. Então eu tenho que ter esses dois componentes. É preciso lembrar também que é importante alinhar o portfólio de TI da perspectiva do negócio e diferenciar bastante a questão da infraestrutura técnica da TI aplicada, porque a infraestrutura tem um caráter de decisão muito mais técnico e pode ser tomado pelos executivos de TI. Já a TI aplicada tende a ser uma decisão muito mais estratégica que tem que ser tomada pelos executivos do negócio e suportada pelas equipes de TI naquilo que lhes cabe. É claro que eu tenho muitos desafios típicos dos investimentos de TI, né? Nem sempre as capacidades técnicas entregues estão em linha com aquilo que tinha uma expectativa criada,
muito em função também por causa do limitado entendimento do custo total de propriedade, né? O custo para a manutenção daquele investimento em pleno funcionamento, né? Ocorre também em muitos casos que há uma abdicação do poder decisório dos executivos do negócio, relegando para a TI como se tudo fosse possível ser decidido pelos executivos. Isso enfraquece, portanto, o alinhamento entre TI e negócio e se tem, vamos dizer assim, um espaço para questionar o real valor da TI, né? Ela passa a ser vista como um centro de custo, né? Ou seja, que não traz valor suficiente porque ela gera muito custo. E por fim, o aspecto importante é também ter noção que os impactos de um negócio, de um investimento mal feito em TI, são danosos para o negócio. Então, mensurar isso é muitas vezes desafiador. Então não se esqueça, para você avaliar investimentos em tecnologia da informação, é importante você ter uma visão multidimensional, que tem que ser qualitativa e quantitativa, portanto. Então, você tem que também, além da parte matemática, né, a análise econômica dos projetos, você tem que ter um cuidado também de verificar o que eu ganho com esse investimento, ou seja, que contribuição estratégica, qual é o grau de alinhamento desse projeto com o negócio, né? O que acontece com meus concorrentes se eu não investir? Né? Quem deve decidir? A gente já falou sobre isso no slide, alguns slides atrás, né? E quão estratégico é esse projeto? Né? Ele está alinhado, por exemplo, com a minha definição estratégica de diferenciação ou de custo ou de enfoque? Se estiver em linha, então esse primeiro filtro ele já passou. Ele pode então ser submetido aos próximos graus de análise. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vamos que vamos então. Um abraço e até mais.